Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Assumindo a responsabilidade pelas vossas ações. As pessoas que não conhecem a lei do círculo ou lei do karma quase sempre não assumem a responsabilidade por suas ações, muito menos por seus pensamentos e sentimentos. Elas querem que o outro pague a conta. Estão à procura da reparação indireta. Elas dizem: Jesus morreu pelos meus pecados. Ele assumiu a responsabilidade. Eu o aceito como meu Salvador. Ele assumiu o meu lugar. Estou livre de toda responsabilidade, agora e para sempre. Essa é uma maneira errada de compreender os ensinamentos de Jesus. No Sermão da Montanha, Jesus ensina as consequências das ações boas e más. Com sinceridade, ele coloca sobre os ombros do indivíduo a responsabilidade de obedecer às leis de Deus e do homem. Se não for assim, o homem pagará até o último ceitil. Alguns querem livrar-se de toda responsabilidade, consideram que têm o direito de prejudicar os outros, física, emocional, mental e espiritualmente. Devido à sua dureza de coração e insensibilidade para com a vida, não admitem entrar e se manter em contato com os próprios sentimentos. Por conseguinte, não respondem às outras pessoas com sentimentos de compaixão e compreensão, mas somente com ódio e mais ódio. No entanto, tudo teve início no começo da vida em curso ou em vidas passadas. Nesse dilema, a equação vida passada torna mais difícil para as pessoas entrar no núcleo do ser para finalmente descobrir a causa que deu origem ao imenso fardo kármico. Enquanto isso não acontece, são hábeis em expressar aversão pelas qualidades da misericórdia, justiça, compaixão, delicadeza e, especialmente, perdão, que esperam receber dos outros nos momentos de tensão. Para muitos, continua sendo um mistério o porquê de essas pessoas pretenderem se impor, destruindo o autorrespeito dos demais. Andai pela terra com dignidade. Em contrapartida, os grandes instrutores da humanidade andaram pela terra mostrando aos homens como viver dispensando sabedoria prática e espiritual. As instruções que davam eram simples. Ensinaram o homem a amar e não a odiar. Suas advertências foram codificadas nos 10 mandamentos e nos princípios estabelecidos pelas principais religiões do mundo. Os princípios incluem a crença em um ser supremo que pode se manifestar para o homem por intermédio dos avatares e dos grandes instrutores espirituais. O reconhecimento de que o homem colhe o que planta, a submissão à verdade, à honestidade, à justiça e às outras virtudes sociais, e o desejo de permanecer humilde diante de Deus, assim como diante de Deus no homem. Em geral, esses preceitos foram aceitos por quem os ouviu. Entretanto, assim que os primeiros testes da lei e do legislador chegaram, eles reagiram como se nunca tivessem sido educados quanto à retidão de Deus. Atormentados com sua indignação presunçosa diante dos atos banais das almas rudes, abandonaram as disciplinas e a compaixão da lei e do legislador e deram um enfoque primitivo à solução do problema. Desfecharam golpes e lançaram maldições, mataram e mutilaram sem remorso. As reações do homem moderno ao ódio contido contra Deus e à sociedade
não são diferentes das reações dos seus antepassados primitivos, mas hoje, com os ensinamentos dos mestres ascensos, cada um pode andar pela terra com dignidade, sob a proteção da presença divina. Cada um pode aceitar a bênção do amor, dando e recebendo essa bênção especial da caridade que atende a todos. Sim, todos podem esposar a atitude de confirmar no outro as benesses de Deus. Procurai reproduzir os padrões celestiais. A atitude é crucial. É como uma peneira através da qual a polpa da vida é exprimida. O resultado disso é certamente moldado pela atitude. O resultado é a essência da vida do indivíduo que ele então opta por verter nas matrizes do pensamento correto ou do pensamento errado. É essencial que todos que seguem a verdade reconheçam a insensatez que é moldar a vida segundo os paradigmas humanos limitadores. Em vez disso, devem entrar na malha dos padrões notáveis da lei, que provêem uma base firme para o universo, e devem saber que esses padrões também existem dentro deles. Sim, o microcosmo contém a malha do macrocosmo. O homem deve moldar sua vida segundo os padrões estabelecidos nos céus e procurar reproduzi-los na terra e nos 4 corpos inferiores, pois nesses padrões perfeitos encontrará a paz que deixa de lado a compreensão do arquétipo humano em favor do divino. A paz chega quando o homem beija as mãos e os pés da lei de Deus, reconhecendo-a como sua salvadora. Essa lei é realmente a salvação quando o conduz à senda da vida eterna. A lei também é a salvação quando liberta a consciência da escória das trevas que dela se apoderaram. Sois seres espirituais e materiais. Não ousamos eliminar o joio do campo da consciência humana sem levar em consideração que, se o fizermos prematuramente, podemos arrancar o trigo também. Sabe-se que o joio e o trigo se parecem quando têm brotos novos e, portanto, são deixados lado a lado até a colheita. Quando estão maduros e prontos para a colheita, é possível separá-los com facilidade. O joio é juntado e amarrado em feixes para ser queimado, e o trigo armazenado nos celeiros. A maneira mais segura de eliminar o joio da consciência humana antes que este sufoque o trigo da consciência divina é usar as chamas de Deus. Entretanto, raramente o homem se dá conta do que são efetivamente as chamas de Deus, e quando falamos a esse respeito, frequentemente fica estarrecido. Mais uma vez, então, vamos dizer que existem uma ordem e um universo natural, e que existem uma ordem e um universo espiritual. A glória mundana é uma e a glória celeste é outra. As chamas de Deus pertencem à ordem espiritual e, pela graça de Deus, penetram na ordem natural com o poder transformador do Espírito Santo. As experiências do devoto que ama a verdade o suficiente para ir buscá-la vão ajudá-lo a compreender que as qualidades de Deus são inerentes à ordem espiritual e que, embora permeiem a ordem material, não derivam dela. Portanto, é no correto entendimento de como a matéria se relaciona com o espírito que o homem se ilumina. Compreender a si mesmo como um ser ao mesmo tempo espiritual e material significa entender o relacionamento com outras pessoas. Compreender a necessidade de purificar a consciência à medida que esta tenha adotado uma forma limitada e egocêntrica de ver ou de viver significa aperceber-se do relacionamento pessoal em relação à vida como um todo. Receber a consciência de Deus de modo que a forma física, a mente e a consciência fiquem totalmente saturadas pela energia da criação
produzirá em todo o ser o estado divino desejado. Quando cultivardes esse estado, tereis forças para eliminar as tendências negativas da mente. No lugar delas, colocareis a alegria, a esperança e o amor da mente infinita de Deus, à medida que descerem para o mundo finito. Livrai-vos do inimigo interior. A mente crística é a vossa armadura contra as forças traiçoeiras que se ocultam nos níveis subconsciente e inconsciente do ser. Outro termo para esses níveis é cinto eletrônico. Esse cinto vai da cintura até a sola dos pés, tem o formato de um grande tímbale e agrega os registros dos vossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos negativos, ou seja, vosso karma negativo. Quando o homem entra em contato com as chamas vitais da consciência do Criador, é conduzido para fora dos limites da mortalidade, em direção aos reinos da imortalidade. O desejo profundo que a alma tem de sair do estado comum para o estado singular equivale a oferecer uma prece fervorosa a Deus pela transformação daquela alma. E quando a alma também expressa a disposição de se descontaminar de todas as qualidades indesejáveis, ela abre as comportas da consciência para a luz de Deus, que permeia todos os compartimentos do ser, para expurgar todas as vibrações negativas. Debaixo da superfície tranquila existem cavidades da consciência onde pode haver grande confusão. Muitas vezes, isso indica uma polarização do karma negativo na psique. Esse karma, criado em épocas próximas ou distantes da história pessoal, é a causa subjacente das divisões no interior do ser. Expulsar o inimigo interno, invocando o fogo sagrado, é um processo necessário. Quando fazeis isso, ocorre a transmutação e a liberação das energias que aprisionastes em matrizes de pensamentos e sentimentos imperfeitos. O corpo causal registra todo o karma positivo. Logo depois de serem desalojadas do cinto eletrônico e purificadas pelas chamas de Deus, as energias ascendem ao corpo causal, que é o corpo da causa primária e o repositório de todo o bem divino que sempre exteriorizastes. Assim como o cinto eletrônico carrega o registro e a substância desqualificada do karma humano negativo, também o corpo causal carrega a luz, que é o registro de todo karma positivo. Portanto, o corpo causal pertence à ordem e ao universo espiritual, e os 4 corpos inferiores e o cinto eletrônico pertencem à ordem e ao universo natural. A glória do corpo celestial é o meio pelo qual conquistamos e transcendemos o corpo terrestre. Nas palavras de São Paulo, o corpo terrestre em corrupção é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. A ternura do ser divino é bênção de grande alívio para todos que de todo o coração confiam no Senhor e não se estribam no próprio entendimento. Quando colocais vossa fé no Deus vivente, Ele a multiplica e vos recompensa com bênçãos inenarráveis. Vale recordar as palavras em Hebreus: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando na vossa fé sois como crianças, esta fé vos sustentará na vossa determinação de vos libertardes das trevas que ocultam o eu verdadeiro. Que a sabedoria possa vos conduzir à luz, e a luz à felicidade de Deus. Vitoriosamente permaneço, Lanto.
Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.